Quando eu falo insuficiência, você naturalmente já recebe essa palavra de modo negativo. Insuficiente é algo ruim. Insuficiente é algo, portanto, que não é positivo. O que seria então positivo? Ser suficiente. E aí não são poucos, mas muitos os que entendem que quando Deus fez o homem bom, fez o homem suficiente. Não! Deus não fez o homem suficiente. Deus fez o homem insuficiente. E isso é bom. Isso não é ruim. Não é ruim ser insuficiente. Não é ruim, portanto, uma imperfeição, o homem ser criado insuficiente. A insuficiência não é algo ruim, é apenas algo que marca a origem da nossa dependência. Algo insuficiente é algo que por si não subsiste, que depende de outro para existir, que depende de outro para poder falar, que depende de outro para poder viver, que não vive por si, que não existe por si, que não surge por si. Nenhum de nós aqui somos suficientes. Todos os homens são por natureza insuficientes. Todos os homens por natureza são dependentes. Todos os homens por natureza não possuem em si mesmos o fundamento de sua própria existência. Todos os homens na face da terra são dependentes. Todos os homens são insuficientes. E isso é uma bênção. Não há nada de errado em ser insuficiente. Não há nada de humilhante em ser insuficiente. Não há nada de negativo em ser insuficiente, pelo contrário, a insuficiência é uma perfeição, a insuficiência é a marca da beleza da criação de Deus, a insuficiência é um motivo para que Deus seja glorificado. Entretanto, a falta de compreensão acerca do que é a insuficiência faz com que a gente rejeite logo de cara a ideia de que quando Deus formou o homem, já o formou insuficiente. E faz com que a gente, pelo contrário, entenda que Deus, quando criou o homem suficiente, autônomo, capaz de escolher, capaz de dar rumos à sua vida tal qual Ele quer. Você sabe que uma das maiores discussões teológicas que foram desenvolvidas, principalmente na modernidade, acerca de Deus, era a descoberta de que existem algumas coisas que Deus não pode fazer. Isso assombra a gente, não é? Quando a gente escuta, como assim Deus não pode fazer? Por exemplo, Deus não pode fazer outro Deus. Já parou para pensar nisso? Porque se Ele cria outro Deus, esse outro Deus criado já não pode ser chamado de Deus, porque é criado. Então, Deus por natureza não é criado, não tem origem, não tem começo, porque Ele é a existência, Ele é o ser, Ele é aquilo que garante não só a si mesmo, como tudo que existe no mundo. Ele, e somente Ele é suficiente, mas nada neste mundo. Nesse sentido, você é como um pássaro, uma borboleta, uma pedra. Depende de Deus para existir. Mas o único ser que não depende de absolutamente nada para ser e existir, que não recebeu o ser de um outro, que não recebeu a existência de um outro, este é apenas Deus. Por isso, quando Deus criou todas as coisas foram marcadas pela insuficiência. Portanto, uma teologia da insuficiência não é outra coisa senão uma teologia da dependência. Deus criou todas as coisas, dependentes dele, para a sua glória. Vamos pensar um pouquinho mais sobre essa insuficiência. A dádiva da visão é uma bênção, não é? Podemos enxergar. Mas ela não pode ser a marca da nossa suficiência. Pelo contrário, a visão é a marca da sua insuficiência. Se apagam essas luzes, do que adianta os teus olhos estarem bons? Do que adianta você ter olhos se você está em trevas? Não basta só ter olhos. Não basta ter bons olhos. Não basta ter visão de águia. É preciso ter luz. Você precisa de luz para enxergar. Mas algo aconteceu na boa criação de Deus, que jamais foi criada autônoma.
Porque não poderia ser por natureza autônoma. Porque por natureza, ela não pode viver independente. Ela é dependente de Deus, inclusive para existir, inclusive para vir a ser. Entretanto, essa boa criação de Deus foi marcada por uma tragédia. A grande pergunta é: qual foi essa tragédia? A passagem de um estado ao outro, de um estado de insuficiência para um estado de miséria. Talvez você tenha pensado, isso foi de propósito, que passaríamos, porventura, da insuficiência à suficiência, mas não, é para a miséria. Por que é para a miséria? Porque é o insuficiente achando que é suficiente, é um miserável. O miserável é aquele que não tem consciência de sua miséria, e ele não é miserável, ele é duplamente miserável, porque é miserável e não sabe que é miserável. Esse é o maior de todos os miseráveis. Porque o ser miserável já é uma miséria, mas você ser ignorante de sua miséria é muito pior, é muito mais miserável aquele que não sabe que é miserável, do que aquele que toma consciência de sua miséria. Portanto, o que nós vemos com a queda não é a passagem de um estado de insuficiência para um estado de suficiência. Não, é para um estado de engano, de ilusão. Um homem que se acha suficiente é um homem duplamente miserável, porque ele é miserável, não consegue ter consciência da sua miséria, e ele acha que é Deus. Ele acha que é autônomo. Então perceba que a gente tem duas situações aqui absolutamente distintas. Uma é a natureza insuficiente do homem. Meu querido irmão, minha querida irmã, antes da queda, o homem era insuficiente. Depois da queda, ele continua insuficiente, nada muda. Continua a mesma coisa. Continua dependendo da mesma forma. Continua não podendo existir por si só. Continua existindo sempre dependendo de Deus. Não importa quem seja, não importa onde seja, não importa em que época seja. Entretanto, a diferença é de que este homem que permanece insuficiente, ele experimenta algo que os teólogos chamam de queda. Já ouviu falar nessa expressão para se referir ao pecado de Adão? Por que a gente chama biblicamente essa experiência do pecado de queda? Porque, olha, ele era insuficiente, certo? Só que agora o que acontece? Ele caiu. Nesse estado de queda, ele não é só insuficiente, ele também é miserável. Jonas, eu ainda não entendi o que é a miséria. Calma, você ainda vai sair daqui mais miserável do que você entrou. Olha só. Voltemos àquela imagem do cego, ou melhor dizendo, da visão e da luz. Alguém que possui a sua capacidade de visão em perfeito estado, vai poder enxergar as coisas, desde que haja luz. É necessário iluminação, é necessário que haja luz. Em havendo luz, a gente vai enxergar, se os nossos olhos estiverem bons. Mas e se formos cegos? Não seremos apenas insuficientes. Nesse sentido, seremos também miseráveis. Porque não basta a luz. Nossos olhos não poderão enxergar. Porque não precisamos só de luz. Na miséria, a gente fica doente. Na miséria, a gente não precisa só de luz. Na miséria, a gente precisa ser curado. A gente precisa poder enxergar novamente.